Olá, tudo bem? Mas que maravilha que nós estamos aqui na casa do Senhor, no ajuntamento solene, e você, num sacrifício de louvor, se dispôs, enfrentou um monte de dificuldades para estar aqui, no local da loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho para os que não creem, mas para os que creem é o quê? É virtude, é salvação, é o caminho, é o sentido, é o retorno à essência, é o retorno à alegria, ao prazer, ao contentamento, à felicidade, nos braços do Senhor. Que privilégio é nosso. Louvado seja Deus, porque você decidiu priorizar ao Senhor Deus e vir aqui para colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Adorar a Deus não é algo só de boca para fora. Adorar a Deus significa colocar Deus em primeiro lugar em qualquer coisa na sua vida. Deus sempre em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Vamos então mergulhar neste rio de avivamento que é a palavra de Deus. Coisa linda a palavra de Deus. Olha só, o batismo do Espírito Santo. Vamos ver algumas coisas assim que particularmente me fazem com que o meu coração pegue fogo, mas fogo. Eu não sei se acontece com você, mas esquenta tudo por aqui e eu já começo a suar, porque é muito gostoso. Deus é maravilhoso. O batismo do Espírito Santo é o grande segredo. Nós vamos ver aqui, olha, abra sua Bíblia, Isaías 6, de 9 a 11, por gentileza, para a gente começar por esse texto maravilhoso. Vamos partir deste conceito aqui. Vamos navegar pela palavra de Deus, por este rio aqui do avivamento. É uma experiência linda. Todas as vezes que entramos em contato com a Bíblia, entramos em contato com a mente de Deus. E começamos a lidar com os sonhos de Deus, com as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as ideias, as ações, com o amor de Deus. Nós começamos a lidar diretamente com o que existe de mais sagrado no universo, com o amor de Deus. Isso é muito gostoso, louvado seja. Todo mundo encontrou o texto? Estamos prontinhos então para a nossa oração? Ok, vamos orar. Deus, que coisa linda, Senhor. Olha só a tua obra tão extraordinária. O Senhor nos trouxe para a tua casa. Ah, Senhor, como é gostoso aqui, porque sentimos paz na tua presença, pela certeza da tua graça sobre nós. O inimigo pode dizer: as tuas vestes estão sujas. E o Senhor intervém dizendo: está repreendido. Eu colocarei vestes limpas, as minhas vestes. De sorte que estamos aqui, no sentido perdoados e agradecidos pelo perdão maravilhoso de Cristo Jesus, restaurados, revigorados. Estamos aqui para te agradecer, para dar uma resposta para o Senhor diante das tuas respostas para nós, de amor, de aceitação, de carinho, de ternura, de proteção, de desejo por nós. Ó Deus, nós não sabemos como te agradecer. É gostoso demais, Senhor, estarmos na comunhão dos nossos amados, preciosos, muito caros irmãos. Hoje é dia de milagres, de muita libertação aqui. Hoje é dia de um derramamento maravilhoso do teu Santo Espírito, da tua chuva serôdia, porque desde o início desse culto já começamos a pedir, a clamar, a te suplicar.
pela tua chuva, a chuva serôdia, a chuva intensa do amor sobre nós. Ó Deus, que maravilha! Temos aqui a Bíblia aberta, mas queremos a tua palavra. Não temos nenhum interesse naquilo que o homem tem para dizer. O nosso interesse naquilo que o Senhor tem para nos dizer, ainda que seja uma repreensão, uma correção, ainda que seja uma advertência dura, ainda assim ela estará encharcada de amor e de misericórdia. Mas temos promessas também. Temos um caminho claro perante nós, porque o Senhor lançará luz sobre a nossa mente. Muito, mas muito, muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Só a primeira frase do 11. Então disse eu: até quando, Senhor? Que texto, hein? Isaías, diante do Senhor, o Todo-Poderoso, quando ele vê a cena, a visão na qual ele foi envolvido pela misericórdia, pela graça do Senhor Deus, ele olha para tudo aquilo e enxerga o santuário, o trono de Deus, a manifestação toda de Deus, os querubins ali ministrando, ele está na presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, e ele se vê como um pecador, ele compreende a sua realidade diante do Todo-Poderoso, e ele se prostra e ele diz: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E Deus diz: você não vai morrer, porque existe graça, e a minha graça está aqui para te socorrer. Eu tenho uma missão para você. E ele disse: missão, eu não posso, quem sou eu para ter uma missão? Eu não sei falar, os meus lábios são impuros. O problema é esse, já está resolvido. Com um tição tirado do fogo, ele toca a boca do profeta, e ele então se enche do fogo do Espírito Santo. Ele percebe a unção especial sobre ele, e a pergunta novamente é feita: a quem enviarei? Isaías diz assim: envia-me a mim, Senhor Deus, completamente movido por Deus, pelo Espírito, e não pelo que ele via de si mesmo, mas pelo que ele via de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Naquele momento de emoção, um momento arrebatador, um momento transcendente, um momento incrível em que ele se encontrava, ele então recebe a sua missão. Existia como público-alvo, um povo, chamado povo de Deus. Mas como que o povo de Deus se encontrava? Surdo, cego, sem entendimento, sem noção. Pense num povo sem noção. Pense num povo que foi orientado, que foi educado, um povo que tinha uma história com Deus, que tinha milhares de milagres para repartir uns com os outros, a manifestação pessoal de Deus, tão extraordinária, tão impactante. O povo de Deus, sem noção, sem ele e sem beira, como diz a expressão popular, cegos, sem entendimento. E Deus disse assim: olha, este é o público-alvo, e eu quero que você vá lá, e você vai pregar, e não entre em pânico, não entre em desespero, e não fique desanimado, porque o povo é cego mesmo, o povo é surdo mesmo, o povo não tem entendimento, e o povo está com a mente fechada. Pensa num povo com a mente fechada. A manifestação de Deus na frente deles, Deus agindo, atuando para socorrer o seu povo, e o povo com a mente fechada.
Essa missão era muito complicada, muito difícil, mas, pelo poder de Deus, todas as coisas são possíveis e não existem coisas impossíveis para Deus. Deus, então, envia o seu profeta, mas antes, quando ele recebe esta missão, ele não suporta de curiosidade e faz uma pergunta. E a pergunta é: até quando, Senhor, este povo dará as costas para o seu plano, o plano que o Senhor tem para cada área da sua vida, para cada área da vida deles? Até quando o povo vai lidar com essas informações de maneira cínica desse jeito, e seguindo cada um os seus próprios caminhos, e cada um querendo reinventar a religião? Até quando, Senhor, o povo continuará sem entendimento? Até quando? Esta pergunta, ela é muito forte. Até quando? E em Isaías 32 vem a resposta. Olha que resposta extraordinária, encharcada de misericórdia, de compaixão. É um Deus que não desiste do seu povo, é um Deus que não se desanima. Ele continua clamando, insistindo, mas ele dá o caminho. Até quando? Até quando esta igreja continuará assim morna, resistente ao teu sonho, ao teu plano, cega diante do momento profético, dos sinais dos tempos, mergulhada na hipocrisia? Até quando? Então, Deus responde aqui, até quando? Para Isaías, ele estava angustiado. E aqui diz: até que. Acontece o que aí? Vai acontecer o quê? Até que se derrame sobre nós. Quem? Uma pessoa. Quem? O Espírito Santo. De onde? Esse ser divino, do seu trono de misericórdia, repleto de sua missão, com seu coração comprometido com o amor, porque o amor é a sua essência. Ele se derrama sobre nós do alto e vem como a chuva, a chuva serôdia sobre nós, se derrama. E aí há transformação, porque quando o Espírito Santo ele é derramado, as coisas não continuam do jeito que estão. Há uma mudança drástica mesmo do cenário. O cenário era árido, sem graça, sem beleza, sem vida. Era insuportável. Mas com o derramamento do Espírito Santo, acontece o quê? Então, esse deserto do coração se tornará em pomar. E mais o quê? Não é suficiente, tem alguma coisa a mais. Já poderia ter parado aqui, que já estava bom demais. Olha, a gente sair do deserto, do nada, da aridez total, cortante, sofrida, e a gente partir para um contexto de um pomar. Pode ter um lugar mais gostoso do que um pomar? Tem frutas, tem abundância, tem beleza, tem graça, tem sentido, tem alegria, tem vibração. Um pomar, que maravilha. Mas isso não é o suficiente, ele vai mais ainda. Ele segue no sonho e na sua proposta misericordiosa. E o pomar será tido por bosque. Olha só que coisa. Um lugar de descanso. Um lugar onde nós nos escondemos da fadiga do sol. Um lugar aprazível em que a gente respira. Eu estava em Brasília essas férias de janeiro. E quando eu vou à casa do meu pai, ali perto tem um bosque. Olha, eu entro ali e não quero sair mais de lá. É muito gostoso. Eu faço caminhadas ali
completamente protegido e abrigado pelas árvores. E ali eu posso sentar, falar com Deus. Olha, muda tudo, meus queridos. Você respira, você sente paz. É uma experiência maravilhosa demais. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Aí sim, a igreja será outra. Aí sim, haverá amor. Olha só isso aqui. A guerra do Espírito. É uma guerra. Todo dia eu estou mostrando uma guerra aqui diferente, não é? Mas está tudo dentro do mesmo contexto. É o grande conflito. A gente tem que analisar as coisas espirituais todas dentro desse prisma do grande conflito, porque é assim que as coisas são estabelecidas. Olha só. Nós temos aqui o homem. Nós. E o que nós somos naturalmente? Nós somos incapazes, somos frágeis, somos incompetentes, e a lista vai longe, 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 longe. Essa é a nossa realidade. Bom, mas nós temos um convite especial de Deus. E aqui, neste contexto, nós aceitamos este chamado especial para entrarmos na atmosfera do socorro e da ação do Espírito Santo, porque nós dissemos sim para a proposta de Deus. E aí o Espírito Santo, ele entra em ação, nos abraça, nos socorre, e ele vai atuar dentro das nossas dificuldades. O Espírito Santo, ele penetra de uma forma muito profunda nas entranhas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para trazer cura. Ele muda os nossos pensamentos, ele restaura a nossa visão de nós mesmos. Ele restaura a visão de Deus, e Ele nos liga a Cristo Jesus e coloca um amor tão grande no nosso coração por Jesus, que nós nos sentimos assim, amados, e sentimos muito amor por Jesus. E é esse amor que a gente sente por Jesus que causa ojeriza, nojo pelo pecado, medo do pecado, e nos afasta. É um milagre que acontece com a gente, porque nós naturalmente gostamos do pecado. Naturalmente o pecado nos atrai. Mas uma vez nas mãos do Espírito Santo e sofrendo essa transformação toda, esse derramamento lá do alto no nosso coração, a gente começa a ter nojo do pecado, e isso é um milagre maravilhoso. E o Espírito Santo, ele se apresenta como um intercessor. Romanos 8, 26 diz assim: olha, vocês não sabem, nós não sabemos orar nem como convém, mas o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas e necessidades, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo, ele intercede por nós junto a Cristo Jesus. Ele nos liga a Cristo Jesus. E Cristo Jesus, consecutivamente, nos liga ao seu Pai. É uma coisa incrível, mas sumiu a ilustração aqui. Mas o esquema é esse: o Espírito Santo intercede por nós junto a Cristo Jesus, nos ligando, nos conectando. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele tem todo o mérito do sacrifício, ele tem o sangue para ser apresentado, para nos substituir da morte eterna. Não é verdade? Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, Jesus Cristo nos apresenta ao Pai, e o Pai, que nunca disse não para o Filho, nos recebe. Nos recebe. E é uma alegria maravilhosa. Vocês se lembram da descrição do batismo de Jesus Cristo? Ele está aqui para ser batizado, e então o céu se abre, Deus o Pai se manifesta, o Espírito Santo é enviado, e ele se apresenta de forma visível por um símbolo, a pomba,
E a voz é apresentada ali para Cristo Jesus, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus estava ali sendo batizado em oração. Todas as vezes que nós entramos em oração, em comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele, uma vez invocado por nós, ele vem, inunda a nossa vida, o nosso coração. João 16, verso 8, diz: ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No verso 13 diz: ele é o Espírito da verdade, que nos guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, ele não chama o foco para si mesmo, ele chama a atenção toda para Cristo Jesus. O compromisso dele é ser o agente viabilizador, né, do nosso encontro com o nosso Salvador. O foco é Cristo Jesus. E ele, de uma forma muito humilde, ele faz isso, ele é maravilhoso demais. A Trindade, ela atua de forma perfeita e unida. E nós estamos aqui orando a Deus, e o céu se abre, e a chuva cai sobre nós, porque estamos pedindo. Cristo Jesus é colocado, entronizado no nosso coração, por causa do Espírito Santo. E Deus olha para nós, pela intercessão de Cristo Jesus, nos aceita, abre os seus braços, e nos apoia, envia anjos ministradores para nos auxiliar, de reforço e mais ainda. E ele utiliza a frase maravilhosa: filho, você me dá prazer, você valoriza o sangue do meu filho, você me dá alegria, filho, em ti me comprazo, eu te amo, filho. Todas as vezes que você faz uma oração, tenha consciência do que acontece no mundo espiritual. Você não pode fazer uma oração sem você saber o que está acontecendo. Existe uma interferência em todo o mundo espiritual só por causa da tua oração. Existe uma interferência. As coisas aconteceriam de uma determinada maneira, agora vão acontecer de uma outra maneira. Simplesmente porque você orou. Existe muito poder em uma oração, creia. Trate isso de uma forma muito solene, porque é algo maravilhoso que acontece. Olha só, avalie sua experiência pessoal com Deus. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Apocalipse 3, 14 a 17. Bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia desse contexto aqui. É uma igreja, a 7ª igreja. Igreja morna, difícil, complicada, com a mente fechada. Uma igreja difícil essa, aqui de Apocalipse. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz: conheço as tuas obras, que nem és quente, nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos avaliar dentro desse contexto aqui a nossa condição espiritual. Isso aqui, para quem tem o livro Alcance e Poder, eu acho que é a página 66. Depois você pode olhar com mais detalhes, tá? Vamos voltar aqui. Olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa aqui é a experiência de Cristo. Ele veio ao mundo e ele ascendeu sem nenhuma queda. É um caminho perfeito. Essa aqui é a realidade de Satanás, não é? De Lúcifer, até se tornar Satanás. Ele simplesmente cai. É terrível a situação dele, completamente antagônica à situação de Cristo Jesus. Temos quente, morno e frio, tá? E aqui vamos verificar a situação daquele que o Apocalipse apresenta como quente, aquele que tem uma experiência verdadeira com Deus. Observe, existem quedas, mas existem
retomadas aqui, ok? E outras quedas, novamente uma nova busca, e outra queda, uma nova busca. Pequenas quedas, já que não existem pecados acariciados. E cada vez menos quedas, e vai subindo. São altos ganhos. A tendência geral é o quê? Subida. O amor à palavra de Deus, o batismo diário do Espírito Santo, faz parte do estilo de vida dessa pessoa, que embora caindo, que embora errando, embora pecando, não permanece no erro, imediatamente reage, clama, suplica. Essa pessoa aqui, ela não tem, assim, ela não confia em si mesma, nos seus méritos, não é uma pessoa que se acha no direito de negociar com Deus, que acha que já está garantida. Não, ela não confia em si mesma. Por isso que ela busca, e quer mais, e quer mais, e quer mais. Ela não se conforma, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E ela nunca imagina que ela está exagerando. Isso não passa na cabeça dela. Porque ela sente tanta necessidade, que para ela nunca existe exagero na questão da busca de Deus. O que não ocorre para o morno. O morno, ele pretende ser um sujeito do equilíbrio, do meio termo. Não, calma, as coisas não funcionam assim, né? Você está exagerando muito, etc. Então ele tenta equilibrar a coisa ali. Ele também peca, claro, normal. Ele também busca Deus e tudo. Ele também faz o culto familiar. Ele também se envolve. Ele também lê a Bíblia. Ele também se emociona quando as pregações são apresentadas. Ele também vem aqui à frente entregar o seu coração para Cristo Jesus, renovar os seus votos. Ele está aí, mas acontece que há uma tendência geral de estabilizado, porque a busca por Cristo Jesus, a busca pela intimidade com Deus, a busca pelo Espírito Santo, ela é insuficiente, é fraca. Ele tem uma sensação de insuficiência, justiça própria. Você entende? Eu estou bem, nasci nessa igreja, até hoje eu vivo assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom pai de família, eu sou uma pessoa, eu dou estudos bíblicos, eu visito as pessoas, eu ajudo, se depender de mim, né, eu até ajudo com dinheiro também, etc. Então eu sou uma pessoa boa, eu estou garantido, então eu não preciso de muito exagero, muita coisa e tal. Ele acha que ele já está num padrão interessante, razoável, ele está acomodado. E se alguém apresentar alguma coisa a mais, e se você falar de reforma para ele, essa palavra assim dá coceira nos ouvidos, ele começa a ficar agoniado, porque isso chega como uma coisa muito agressiva para ele, porque afinal de contas ele sempre viveu desse jeito e sempre deu tudo certo. Por que essa história de reforma? Sempre que a gente mexe com reforma, dá problema, dá dificuldade, dá um pepino aqui, outro ali, etc, etc. Já viu aquele caso do fulano de tal que chegou na igreja e disse, porque não sei o que, vão reformar e tal, e deu um monte de problema? Já viu aquele outro caso assim, então vamos ficar na nossa, vamos ficar nessa zona aqui de conforto, que é mais seguro, é mais tranquilo, é mais calminho, você entende? Então não vamos mexer, não vamos inventar coisa para a nossa cabeça, vamos ficar aqui em Laodiceia, tranquilinho, tocando a nossa vidinha, que vai dar tudo certinho. Então ele pensa mais ou menos assim. Ele é um indivíduo que tem essa tendência. Agora, o frio, como é que é o frio? O frio também tem um momento em que ele ouve a palavra, um momento que ele ouve uma música, um momento que ele recebe algum tipo de influência no coração dele, mas ele é um sujeito de vontade fraca. A tendência geral dele é de queda, não é? E existe uma resistência à voz de Deus, não há renúncia e busca, mas é aquele camarada que diz assim, irmão, eu estou perdido, estou arrebentado, ora por mim lá na igreja, por favor, ora lá, eu quero que Deus trabalhe na minha vida, mas eu sou fraco, difícil e tal, eu tenho algumas coisas na minha vida que são difíceis, um dia eu chego lá, ora por mim lá, um dia eu chego lá. Ele é mais sincero, ele é mais franco, ele diz, eu estou perdido mesmo, eu estou em dificuldades mesmo, a minha situação é essa mesma. Então, segundo o que o Cristo Jesus revela, pessoalmente aqui para João, Jesus falou que é mais fácil esse frio subir de vez para o quente do que este morno. Jesus disse que é quase, é uma obra muito difícil essa, sabe, de tirar o morno da zona de conforto dele e colocá-lo aqui na área
quente, é muito difícil, porque ele está tão estabilizado, ele está tão bem, ele confia tanto no conhecimento dele, ele confia tanto na religião que ele criou para ele mesmo, que tem uma série de coisas que são convenientes com o conforto dele, com a maneira dele enxergar as coisas, etc. E ele não está muito disposto a mudar, ele quer viver aquilo ali e pronto, acabou. Essa é a realidade. Olha só o quadro. Bom, uma profunda reflexão. Eu estou nessa área do quente, do morno ou do frio? O Espírito Santo deseja fazer o quê? Ressuscitar os seus filhos. De que forma o Espírito Santo quer nos ressuscitar? Ezequiel, vamos lá para Ezequiel 37, um texto impactante, maravilhoso demais. Esse texto aqui é lindo, eu me empolgo com ele. Olha, do verso 1 ao 14, não vai dar para ler tudo, mas vamos ver aqui. Vamos começar do 1 aqui, vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava, o quê? Cheio de ossos. Um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, sem vida, certo? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deus às vezes faz algumas perguntas difíceis, né? 4. Disse-me ele: então profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Semelhante à experiência de Isaías. Ossos secos, o povo está surdo, está cego, estão como mortos espirituais. Está difícil. Profetiza. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha só aqui, a intenção de Deus é fazer com que pessoas mortas no sentido espiritual ressuscitem espiritualmente. São ossos secos, são pessoas sem vida, sem nada, completamente mortas espiritualmente. Mas o Espírito Santo, ele vem num batismo extraordinário para realizar uma obra. E você percebe aqui, olha só, ossos, tendões, carne, pele, espírito, igual o quê? Uma pessoa espiritual. Mas não foi assim que Adão foi feito nas mãos de Deus? Não foi exatamente assim? Do mesmo jeito que aconteceu na criação, Deus quer recriar o homem espiritual, porque com o pecado ele morreu. E olha só o que poderia significar. Os ossos têm a ver com a estrutura, não tem a ver com a estrutura física. É aquilo que sustenta o corpo. Um corpo sem ossos, ele não fica em pé. Não poderia ser a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, dando sustento, dando apoio, né? Os tendões, esses ligamentos todos, fantásticos, a oração que nos liga ao Senhor Deus para nos sustentar e fazer com que nós tenhamos condições de nos mover dentro dessa estrutura chamada Palavra de Deus. A carne é aquilo que dá preenchimento, aquilo que dá forma. Não seria a minha experiência com Deus, não seria o testemunho, não seria a
a minha jornada dentro da revelação de Deus, dentro daquilo que Ele me mostra, dentro da minha experiência com Ele, dentro daquilo que Ele me revela, e quando eu passo isso para as pessoas, não seria a pele, pensa numa pessoa sem pele, só carne, tendões e ossos. É um espanto, a gente sai correndo, com exceção do Dr. Levon, que é muito acostumado com isso aí, e outros médicos aí, enfermeiros, etc. Mas nós que não somos da área da saúde, a gente é um espanto. Mas a pele, ela traz beleza, ela dá o acabamento, a estética, ela dá sentido. É o amor. Sem amor, a Bíblia, ela não ganha um sentido realmente capaz de preencher a nossa alma. Sem amor, a nossa oração ela fica muito sem graça. O testemunho, se não tiver amor, ele fica muito árido, muito difícil. Precisa ter um conjunto para que a pessoa espiritual ressuscite. E agora o toque maravilhoso, o Espírito de volta, por meio do batismo, a presença do Espírito Santo no coração e na vida de uma pessoa. Aí nasce o homem espiritual. Que coisa linda, que coisa extraordinária o plano de Deus. Olha só como acontece. Esse homem aí é uma figura. Alguém aqui conhece o senhor Orvalino? Ele conhece. Mais alguém? Quando eu cheguei em Caxias do Sul, os irmãos foram me buscar no aeroporto. E assim que eu entrei no carro, eles me disseram: você precisa conhecer o professor do Leandro Quadros. Eu disse: preciso mesmo. O professor do Leandro Quadros, preciso mesmo. Quem é o professor dele? Aí eles sorriram. Disseram assim: é uma brincadeira, mas quando você conhecê-lo, você vai ver que tem alguma coisa muito especial. É mesmo? Eu quero conhecê-lo? Vocês me apresentam? Sim, eu quero conhecê-lo. E no sábado de manhã, cheguei cedo e fui para uma classe, e ali estava falando o irmão Orvalino. E ele citava tantos textos, citava tantos textos. Um fazia uma pergunta, outro fazia uma pergunta, e ele dava resposta. Eu disse: meu Deus, eu estou aqui com o professor do Leandro Quadros, eu preciso falar para ele. Uma coisa impressionante, o irmão Orvalino. E eu disse, no final do culto, eu me aproximei dele e disse assim: eu preciso que o senhor me atenda. Aí ele olhou para mim e disse: te atender? E deu uma risada, e sorriu. Eu fiquei sério e disse: por gentileza, eu preciso que o senhor separe na sua agenda um momento, um horáriozinho para mim. Eu preciso te ouvir, eu preciso estar com o senhor. Aí ele sorriu. Eu disse: eu estou falando sério. Aí ele ficou sério. Está falando sério? Estou falando sério. Então tá bom. Amanhã eu posso passar onde o senhor está hospedado e a gente conversa em tal hora. Estarei esperando e muito agradecido. Ok. No horário marcadinho ele apareceu. Sentei-me com ele e comecei a ouvir o irmão Orvalino. Que homem de Deus. Confere ou não confere, irmão? Que homem de Deus. E dentre as experiências fantásticas dele, ele me contou uma experiência que eu vou contar para vocês agora, porque tem a ver especificamente com o que nós estamos falando. Ele estava buscando a Deus. Ele já havia passado por várias igrejas e não havia encontrado a Deus. E ele era jovem ainda, estava nessa busca. Deus, ele tem que se manifestar para algum povo, para alguma igreja, não é possível. E ele buscava. E ele foi conduzido para Umbanda. E ele começou a conhecer ali aqueles trabalhos todos que eles realizavam, muita manifestação visual, etc., aquela coisa toda. E foi sendo preparado, ensinado, e ele
muito atento, muito inteligente e muito aplicado, e chegou um momento em que ele foi convidado para ser batizado. Eles chamam lá de batismo, tem uma outra linguagem, um cruzamento. São 7 cruzamentos. Então ele deveria viver a experiência do primeiro cruzamento, um pacto, um batismo. E ele aceitou, disse: vamos lá, se para conhecer a Deus eu preciso deste batismo, se é um plano de Deus para a minha vida, então vamos lá, eu quero ser batizado, por gentileza, vamos lá. Ele estava ali, os homens paramentados, com roupas especiais, etc. Naquele local um pouco escuro, cheios de velas e outros ornamentos e imagens, etc. E do lado uma bacia, já estava preparado ali o sangue de bode, com cachaça, guaraná, tudo misturado, estava ali tudo preparadinho, para que ele pudesse então viver a experiência do seu primeiro pacto, o primeiro da sequência de 7, um batismo. E ele então estava aguardando, e eles iam começar a cerimônia, e surgiu uma pergunta na cabeça dele. E ele disse assim: posso fazer só uma pergunta? Aí eles pararam: que pergunta que você tem para fazer? A pergunta é o seguinte, eu estava pensando aqui, com quem Jesus Cristo fez pacto? Imediatamente eles responderam: com o Pai dele e o Espírito Santo. Por que você quer saber? Até o diabo deu a resposta certinha, ó. Com o Pai dele e o Espírito Santo. Por que você quer saber? Aí ele disse assim: dá para vocês fazerem esse pacto aqui, para mim, o que Jesus fez? Dá para ser? E eles disseram: não, aqui não dá. Não dá? Então muito obrigado, um abraço. E foi embora. Eles ficaram com tanta raiva. Depois ele ficou sabendo que o responsável ali pegou um bonequinho, um voodoo, e colocou um punhal no coração dele, fincando-se no coração daquele bonequinho, decretando a morte do senhor Valino. Na mesma semana, esse cidadão que fez isso morreu desse jeitinho, porque ninguém toca as mãos sujas no Filho de Deus. Ninguém. Deus é maravilhoso. Deus cuida dos seus filhos, que têm coração sincero, que desejam. E ele disse para mim: olha, na minha experiência, eu entendi a importância de um pacto, de uma aliança, de um selamento, de um acordo, de um batismo. Foi ali na Umbanda. Foi ali que eu tive a noção da gravidade, do rigor, da importância disso e da necessidade. Claro que eu não me meti naquilo ali, mas eu entendi que a coisa importante, é valiosa. É muito valioso isso. Olha só, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é o batismo final do Espírito Santo e o batismo diário do Espírito Santo, tá bom? Olha só, chuva temporã, chuva serôdia. Então vamos lá. Acontece assim, ó. Assim que a gente nasce, o Espírito Santo não nos deixa à mercê, não nos deixa ao acaso, não nos deixa de qualquer jeito. Não é porque eu nasci com a tendência para o pecado, não é porque a minha mãe me concebeu no pecado, não é como disse lá Davi no Salmo 51:5, não é por causa disso que eu estou entregue então e fadado à sorte do pecado, não. O Espírito Santo, desde a concepção, ele já está ali apoiando, ajudando, ok? Ele está atuando. Então, quando a gente nasce, ele já começa um trabalho no nosso coração. Deste ponto aqui até aqui embaixo, esse é o início do trabalho do Espírito Santo, do batismo dele, a chuva temporã. Então o Espírito Santo ele vai tocando no coração, sensibilizando a mente e colocando no ser humano a necessidade por Deus. Plantando no coração do ser humano o vazio que só pode ser preenchido com a existência de Deus. E conduzindo de uma forma linda e misteriosa, não é?
que só o onisciente conhece, os caminhos da nossa vida, para a gente então chegar ao ponto de olhar para cima e dizer: Deus, o Senhor existe. E aí começa todo um trabalho lindo e maravilhoso, até que você encontra-se com alguém ou uma igreja como esta aqui, tão linda, e que te oferece um estudo da Bíblia, e você, pelo Espírito Santo, pela chuva temporã, que está preparando o terreno para o plantio do Evangelho, você começa a dizer sim. Aí você diz: sim, eu quero estudar. Você começa a ver necessidade de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Se não fosse o Espírito Santo, jamais você teria essa necessidade. Jamais. É a chuva temporã caindo no seu coração e na sua vida. E você então começa a estudar a Bíblia e vai sendo preparado pelo Espírito Santo até chegar o momento maravilhoso da sua decisão. A decisão do pacto. A decisão da aliança, a decisão do batismo nas águas. Quando você chega a essa oportunidade, aqui existe um derramamento especial desta chuva temporã sobre você. Então, para quem é batizado, quando você foi batizado, o pastor colocou a mão sobre a sua cabeça como símbolo do Espírito Santo e disse: eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, quando você passa por esse batismo, você é devidamente esclarecido de que o batismo do Espírito Santo precisa ser renovado diariamente. Então, todos os dias você precisa pedir pela renovação do batismo do Espírito Santo sobre você. Do mesmo jeito que todos os dias a misericórdia do Senhor é estendida para a sua vida. Do mesmo jeito que todos os dias você precisa de salvação. Todos os dias você precisa aceitar a Cristo Jesus. Você não precisa passar pelo batismo das águas todos os dias, porque você já passou por isso. Mas você precisa renovar os seus votos, os votos que você fez com o Senhor Deus. Porque Ele atua em cima do seu livre arbítrio. E aí, quando você aceita este momento lindo na sua vida, o Espírito Santo é derramado sobre você de uma forma muito especial, e você todos os dias começa uma jornada pedindo e clamando pelo batismo do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo quer fazer com que os frutos aconteçam na sua vida, quer tornar a sua vida produtiva, a sua vida linda, rica, a sua vida cheia de beleza, cheia de graça. Então você vai pedindo pela chuva serôdia, porque você já está sob efeito da chuva temporã, e você vai caminhando pela chuva serôdia, e a chuva serôdia é um processo que tem início, meio e o fim. Tem um auge, e aí tem um momento em que ela cessa, e quando ela cessar, já teve o selamento, aí a volta de Cristo Jesus, você já está realmente preparado para a salvação. Então existe todo um trabalho maravilhosamente conduzido, com toda a competência pelo Espírito Santo. Então, o seguinte, olha, hoje, quando você começou o seu dia, e claro, começou ali na presença do Senhor, na sua intimidade com Ele, você clamou pelo batismo do Espírito Santo? Se não, é porque você ainda não entendeu. Mas a partir de agora, você já está compreendendo. O batismo do Espírito Santo precisa ser pedido. Eu preciso renová-lo. Para renová-lo, eu preciso pedir. E Ele vai enchendo o meu coração e vai transbordando em mim e vai me dando forças para que eu continue caminhando. E Ele vai derramando as primeiras gotas da chuva serôdia e vai me conduzindo para frutos, e Ele vai colocando cada vez mais o caráter de Cristo Jesus em mim. É obra dEle. Agora, deixa eu dizer só uma coisa para vocês. Não interessa se você está aqui, aqui, aqui ou aqui. Não interessa. O que interessa é se você está nessa direção, se você está buscando, se você está pedindo, porque o nível em que você está
é obra do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra. É da competência dele. A nossa parte é uma só: pedir, se dispor, abrir o coração. A nossa parte é essa. A parte dele é nos conduzir por este caminho aqui de Pentecostes. Esse é o papel dele. Ok? Então ninguém fique triste aí. Eu estou logo no início. Eu estou longe demais. É muito complicado isso. Não. Complicado para Deus não é. Esse é problema dele. Ele tem poder suficiente para resolver isso. A sua parte é só pedir pelo batismo diário do Espírito Santo. Ok? Mas só recebe quem pede. Lucas 11:9 diz o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Só pedir? Tem mais uma coisa, não tem? Buscai e vai acontecer o quê? E achareis. Pronto? Está resolvido? Tem mais uma coisa? Batei e... Mas do que ele está falando, Jesus, aí? Do que Jesus está falando? Aí no verso 13, ele diz exatamente do que ele está falando. O que diz aí na sua Bíblia no verso 13? Vocês que são pais, são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a quem? Dará quem? A nós? O Espírito Santo. E ele vai conduzir o Espírito Santo a quem? A quem? Pedir. Quanto mais o Pai Celestial nos dará o Espírito Santo, dará o Espírito Santo a quem? Pedir. Então, tem que pedir, tá certo? Batismo significa, no grego, baptizo, não é? Imersão, igual imersão, sepultamento nas águas. O Espírito Santo quer nos inundar, quer nos mergulhar. É uma imersão maravilhosa no seu poder. Suplique na primeira hora de cada dia pela chuva serôdia do batismo do Espírito Santo. Próximo tema, olha só. Ouvindo a voz de Deus. E eu vou mostrar para vocês de que forma nós podemos ouvir a voz de Deus. Vou ilustrar bastante. Esse tema é um dos temas mais queridos, é um dos temas que as pessoas mais buscam, é um dos temas mais empolgantes e mais impressionantes. Amanhã, não perca. Agora, chegamos ao fim, mas eu quero concluir com uma oração. E quero nesse momento fazer uma oração muito especial. Para uma pessoa aqui, que está assim, entendendo que Deus tem um sonho, Deus tem um plano para a vida dela. E dentro deste sonho de Deus, Ele deseja te conduzir para um momento maravilhoso, um momento tão solene, um momento de um batismo especial. É o baptizo, imersão nas águas. É o batismo nas águas, aonde você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir deste batismo nas águas, conforme a orientação bíblica e o desejo de Deus manifestado, esclarecido aqui pela palavra de Deus, você entrará numa dimensão nova do batismo do Espírito Santo e dará continuidade a isso e continuará caminhando no plano de Deus e viverá experiências cada vez mais profundas e lindas. É uma etapa que não dá para pular, porque faz parte, é um pré-requisito básico dentro do programa do Espírito Santo, de tirá-lo daqui, de promover no seu coração conhecimento, com a semente do Evangelho, de fazê-la germinar, crescer, e depois aquela chuva maravilhosa para que você possa então dar os frutos e cumprir a sua missão de amor, de alegria e de salvação, o batismo.
É provável que eu esteja falando para alguém aqui que ainda não foi batizado aqui nesta igreja, que não passou pelo batismo da imersão, que não teve a mão pastoral lhe dizendo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que se inicie uma nova etapa de compromisso com o Senhor Jesus Cristo em sua vida. É necessário, é importante. E você pode estar pensando, mas eu não me sinto preparado. Ótimo, sem problema. O Espírito Santo está trabalhando e nós temos que respeitar este processo. O importante é que você está buscando, mas antecipadamente você já está enxergando a intenção do plano de Deus, já está enxergando a proposta do Espírito Santo na sua vida, e ainda que não tenha chegado o momento da sua decisão, mas você está aqui dizendo, eu quero, Senhor, continuar me preparando, porque eu tenho os olhos aonde o Senhor já colocou os teus para a minha vida, por meio do selamento, do batismo. Eu quero convidar você aqui à frente, que ainda não passou por esse batismo aqui nas águas, para que você possa se colocar diante do Senhor, dizendo, Senhor, no momento adequado, no momento certo, no momento maravilhoso, realiza, Senhor, esta obra na minha vida. Temos alguém aqui que pode vir até a frente para a gente fazer esta oração de entrega, pedindo para que o Espírito Santo te fortaleça e te ajude a chegar neste momento tão maravilhoso. Tem alguém aqui? Tem alguém? Ótimo. Vem aqui à frente, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor Deus por este casal, que está compreendendo que é plano de Deus, que é sonho de Deus, faz parte da meta divina, este pacto, essa aliança com o Senhor Deus. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Tem mais alguém aqui que está querendo manifestar diante do Senhor Deus nesta noite o desejo de ainda chegar nesta meta, nessa realidade, de viver essa experiência do batismo completo, batismo nas águas? Tem mais alguém? Pode vir e nós vamos orar aqui de uma forma muito especial. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua decisão. Deus te abençoe ricamente. Tem mais alguém? Nós vamos fazer uma oração muito especial. Tem mais alguma pessoa aí? A gente não está pedindo para você decidir para ser batizado hoje ou amanhã, mas para você colocar diante do Senhor a sua intenção. A sua intenção diante do Senhor. Você está dizendo para Deus, Senhor, eu sei onde é que o Senhor quer chegar comigo. E antecipadamente eu já estou lhe dizendo que eu estou contigo. E no momento adequado eu vou estar aí selando a minha vida. Deus te abençoe. Louvado seja Deus pela sua decisão. Tá, minha irmã? Tem mais alguém aí pensando, meio preocupado? Venha, no nome de Jesus. É uma oração para a gente clamar pelo Espírito Santo para que Ele realize o sonho na sua vida. Maravilha. Então, venha, por gentileza. Tem mais alguém? Está aí pensando, não sei, etc. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, assim, se entregue. Senhor, o Espírito Santo, eu já sei qual é a sua intenção. Eu sei que o Senhor quer me levar e para coisas maiores e maiores e maiores. E eu não vou segurar a tua mão na minha vida. Eu vou abrir o meu coração e permitir que a tua mão me conduza totalmente. Totalmente. Tem mais alguém? Eu estou insistindo porque é um momento muito importante de decisão, é um momento muito lindo, mas o que quer dizer assim, Senhor Deus? Já entendi. Eu quero receber esse batismo, eu quero prosperar, eu quero continuar crescendo, mas eu quero manifestar a minha intenção, Senhor, para contigo. Quando vai ser, o Senhor vai resolver na minha vida. Eu só quero me entregar. Tem mais alguém? Ok? Já estamos aqui com essas pessoas lindas. Agora,
um outro apelo. É para você que ainda precisa continuar crescendo, que precisa receber a chuva serôdia sobre a sua vida, que são pessoas que estão recebendo a chuva temporã, seguindo rumo à chuva serôdia. As pessoas que já passaram por esse momento aqui e agora querem se aproximar cada vez mais desta chuva serôdia. Quem deseja, coloque-se em pé, por gentileza. Louvado seja Deus por essa igreja linda que reage ao Espírito Santo. Agora nós vamos orar de forma especial pela igreja e por essas pessoas aqui, tá bom? Querido Deus, que maravilha, Senhor. São pessoas tão lindas, sinalizando positivamente para os teus esforços de convencer o coração, os seus esforços de entrar, fazer morada e transformar todo ser, toda a vida. Essas pessoas lindas que estão aqui à frente, Senhor, estão vivendo este grande momento do preparo, da chuva temporã do Espírito Santo. Continue se derramando e se derramando sobre a vida delas. Elimine qualquer tipo de entrave que o inimigo está tentando colocar sobre a vida dessas pessoas. Elimine no nome de Jesus. Dá força, convicção, tire as dúvidas, esclareça com a tua luz, com a tua glória, no nome de Jesus Cristo. E quanto à igreja, Senhor, que se manifestou também e se colocou em pé aqui na tua casa, está te clamando pela chuva serôdia. Ó Santo Espírito, a promessa é clara. Quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente encontra. E quando a gente bate, essa porta celestial se abre para nós. É assim, Pai, que desejamos, que te imploramos, no nome sagrado de Cristo Jesus, pela tua glória, para a honra do teu nome e para o crescimento do amor desta igreja e para o seu triunfo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.